Olá, tudo bem? Deixa eu tirar o óculos aqui por causa do reflexo. Eu tô fazendo esse vídeo para compartilhar um conhecimento, uma reflexão, na realidade, com vocês. Eu espero que seja contribuição, né? Que possa também levar vocês a reflexão também, assim como me levou. O que acontece? Há muitos anos, na realidade, muitos anos, mais de 20 anos, eu tenho uma prática aos domingos na minha casa, que é fazer, como nós chamamos assim, a leitura do Evangelho, né? Eu venho de uma formação espírita, de uma família espírita, então eu tenho essa prática, na realidade, que eu faço há muitos anos, né? Quando eu conheci meu marido, eu já fazia, e aí ele começou a fazer junto. Mas hoje, atualmente, há alguns anos, desde que eu tenho estudado metafísica, física quântica, né? Isso tudo abriu muito, muito, muito a minha mente, assim. E, na realidade, eu tenho feito os estudos, na realidade, né? Evangelho ou Bíblia, com outro olhar, né? Porque as religiões, de alguma forma, elas trazem a visão delas, né? E quando a gente começa a estudar, a expandir a mente da gente, a sair fora da caixa, na realidade, a gente começa a entender as coisas de uma outra forma, né? E vamos dizer assim, desde que eu comecei a estudar as leis do universo, metafísica, né? Física quântica, eu comecei a perceber e a entender que, na realidade, toda essa força, todo esse poder, né, de Deus, do Criador, do todo, na realidade, ele não está fora da gente, né? Ele está em nós. E que para que a gente possa realmente mudar a nossa realidade, a gente tem que mudar a si mesmo, né? Porque não adianta a gente ter um funcionamento, né, mental, emocional, vibracional ruim e ficar pedindo, orando para Deus o tempo todo para que as coisas aconteçam na nossa vida, né? Porque na realidade a mudança ela tem que ser de dentro para fora, né? E Deus, na realidade, não é alguém que está lá sentado no seu trono para fazer a vontade dos outros ou para julgar, para dizer o que está certo e está errado, né? Na realidade, a gente vem, as religiões, de alguma forma, elas passam muito essa ideia pra gente como se Deus fosse alguém, né? Algo humanizado, vamos dizer assim, né? Acabaram humanizando Deus. Mas, na realidade, Deus, né? O todo, o Criador, é uma energia, né? Ele é uma energia que está em todos os lugares, em todos os tempos, né? Ele está em tudo, ele está na gente, ele está na natureza, ele está nos móveis, porque ele é pura energia, né? E quando a gente passa a entender isso, não só entender racionalmente, mas à medida que a gente vai estudando essas coisas, né? Que eu falo metafísica, que o que é metafísica na realidade? É estudar a ciência além da matéria, é além da matéria física, na realidade, né? Então, desde que a gente começa a compreender realmente essas coisas, a gente entende que todos temos a potência da realidade de Deus, porque nós somos criação de Deus, né? E Deus criou a todos com a mesma força, o mesmo poder, a mesma potência, na realidade, de transformação, e ele não criou ninguém para viver uma vida tenebrosa, né? Só que a gente tem que se dar conta disso, de que todos temos esse poder dentro de nós, né? Que é a nossa centelha divina, que é o nosso eu superior, que está dentro de nós e que nós precisamos fazer essa conexão para que a gente possa mudar
a nossa vida, na realidade, e parar de colocar a responsabilidade em Deus, ou nos anjos, ou nos espíritos, na realidade, de nos mudarmos, né, de mudarem a gente e mudar a nossa realidade. A verdade é que nós é que temos que mudar a nós mesmos, e assim a gente muda a nossa realidade. E aí a gente trabalha a nosso favor, e com certeza o universo, né? Com certeza as leis que regem o universo, que foram criadas por essa energia, né? O todo, na realidade, que está em tudo e em todos, vai conspirar ao nosso favor, né? Porque a gente vai estar conspirando ao nosso favor. Então, eu quero ler uma passagem para vocês, que caiu pra gente semana passada, né? Eu vou ler uma passagem, inclusive é uma passagem muito curta, e que se a gente souber interpretar de fato o que está escrito, na realidade, os ensinamentos de Jesus quando ele passou pela terra, né? Quando a centelha dele passou pela terra para nos ensinar as leis do universo, né? Só que muitos de nós não temos e não tínhamos essa consciência, né, de que Cristo veio para cá na realidade para nos ensinar a entender como funciona o universo, como funciona este jogo do universo, para que a gente possa criar uma vida melhor aqui na Terra, enquanto a gente estiver na Terra, e seja onde for fora dela, né? Quando a gente estiver na vida da consciência do espírito, né? Eu vou ler para vocês então, e aí eu vou explicar um pouquinho melhor essa reflexão, tá? Essa reflexão aqui é de Mateus, capítulo 11, e os versículos 28, 29 e 30, que é vinde a mim, tá? Então é escrito assim, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que é jugo, né? Jugo, eu fui pesquisada aí para saber, porque a gente, é bom quando a gente lê esses livros assim, né, Bíblia, essas coisas, e muitos outros na realidade, a gente ter um dicionário perto, ou então o Google, né? Então eu fui pesquisar o que era jugo. E jugo nada mais é do que aquela canga, né? Eu tô com o computador aqui aberto e procurei, né, a canga do boi, que eles usam para levar o boi para arar a terra, né? E o que Jesus Cristo quis dizer com isso? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que se a gente entender os ensinamentos que ele veio trazer pra gente, né? Se a gente entender como funcionam as leis do universo, porque o universo que a gente vive e que muitos planetas existem, né? Muitos seres na realidade existem e vivem, são regidos por leis, assim como nós na Terra somos regidos pelas nossas leis, as leis feitas pelos homens. O nosso universo é regido por leis, né? Existem muitas leis: lei de causa e efeito, lei da atração, lei da vibração, lei de correspondência. Para quem estudar ou estuda ou quer estudar a metafísica, vai entrar em contato com essas leis, vai conhecer, né? Mas o que Cristo, na realidade, veio dizer para nós, interpretando verdadeiramente o que está escrito, né? Não distorcendo, na realidade, como muitas religiões acabam fazendo. Que quando a gente entende o que quer dizer, o que as leis do universo querem nos passar, a gente consegue levar a vida de uma forma mais leve. A gente consegue levar os desafios, as dificuldades da vida de um jeito mais suave, né? Por quê? Porque todos nós viemos para cá para cumprir algum propósito, algum trabalho. Nós temos trabalhos a serem realizados, nós temos uma missão, nós temos um propósito. Vamos imaginar que a gente é esse boi e que aquele boi tem a tarefa de arar aquela terra, né, como se usava antigamente, a força
né? Do boi para arar a terra, e tinha que usar aquele jugo, né? Mas o que acontece? Aquilo é pesado. Porém, se nós entendermos como funciona toda a dinâmica, toda a mecânica, né? Vibracional, energética do universo, tudo que a gente tiver que passar vai se tornar mais leve. Todas as dificuldades, todas as situações que a gente tem que dar conta, tem que resolver, elas vão se tornar mais leves pra gente, né? A gente não vai dar tanta importância ou tanto peso para algo que às vezes pode ser um pouco mais difícil pra gente resolver, né? Não vai se tornar um fardo, né? Como dizem, o fardo, meu fardo é suave, né? Meu fardo é leve, o fardo é leve. Então, o que seria muito pesado se a gente acreditasse que a gente veio para cá para realmente passar trabalho, né, para sofrer. Quando a gente entende essas coisas, a gente passa a enxergar a realidade da vida de uma forma diferente. Que as nossas dificuldades, os nossos problemas, eles não passam na realidade de desafios, né? E coisas que a gente tem que buscar a solução. Para não focar na realidade, a nossa preocupação em cima de algo que a gente tem que resolver, né? Então é essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. Comentem, podem comentar, né? Façam comentários. E eu espero que tenha ajudado de alguma forma, se vocês concordam, se não concordam, né? Mas todos esses estudos, esses conhecimentos que eu tenho adquirido, têm me ajudado muito a expandir minha mente, a entender como funciona toda essa mecânica, essa dinâmica do universo, e além de me ajudar muito, tem auxiliado a minha vida a mudar também, tá bom? Muitas coisas estão mudando na nossa realidade, porque a partir do momento que a gente entende que nós, entendendo as mensagens, né, de Jesus Cristo, que ele veio trazer pra gente, que ele veio nos ensinar, através das leis do universo, a gente consegue direcionar a nossa vida de uma forma melhor. E aí a gente não reclama mais tanto, ou a gente já não reclama, a gente já foca no que é melhor, a gente já foca no que a gente tem, a gente foca em acreditar e agradecer nas coisas que a gente tem, nas coisas no que a gente é. E também a gente passa a agradecer por tudo que nós podemos ser e ter, né? Por todas as possibilidades que estão disponíveis aí no universo pra gente. A gente consegue se conectar com possibilidades melhores, porque o universo é de infinitas possibilidades, né? Se a gente foca no que é ruim, a gente encerra as nossas possibilidades de mudanças por melhor. Agora, se a gente abre a nossa mente, se a gente expande, se a gente coloca o foco da nossa atenção no que é melhor e nas possibilidades e acreditar que é possível sim, a gente abre portas para o universo para que ele possa nos surpreender. Eu espero que essa reflexão tenha sido de contribuição para você, tá bom? Então, um beijo, uma boa semana para todos e até o próximo vídeo, tá?